Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Elanders e vamos resolver agora uma questão muito bacana que envolve eletromagnetismo e força elástica. Olha só, é uma questão do Enem de 2013 e ela fala assim: desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I igual a 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Ele dá o esquema aí pra gente, mais abaixo ele continua dizendo o seguinte: a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de... Veja só, nessa questão ele diz para a gente que existe uma barra imersa em um campo magnético e por essa barra vai passar uma corrente elétrica. Fio que tem ali por dentro da barra, por onde passa uma corrente elétrica. O que acontece? Toda vez que você tem um fio por onde passa uma corrente elétrica imerso em um campo magnético, você vai ter que sobre esse fio vai agir uma força magnética. E é justamente, veja só, essa força magnética que faz com que essa barra ela se movimente nesse sentido, olha só, até encontrar essa catraca. Então ela se movimenta nesse sentido, então a gente já tem o sentido da força magnética, vai apontar nesse sentido, fazendo com que essa barra ela se mova até encontrar a catraca. Bem, além da força magnética, a gente tem uma mola aqui, veja só. E essa mola faz com que, para o outro lado, eu tenha aqui uma força elástica, que eu vou chamar de FE, uma força elástica. Nesse caso, para que esse portão funcione corretamente, é bom que essa velocidade seja constante, certo? Essa velocidade seja constante. Ele diz para a gente que é uma velocidade média, mas a gente pode entender que é uma velocidade constante aqui igual a 5 metros por segundo. Ok. E daí vai demorar um tempo aqui de 6 milissegundos para ela chegar nessa catraca. Bem, o que acontece? Como essa velocidade é constante, não tem aceleração. E para não ter aceleração, a força resultante precisa ser nula. Ou seja, essa força magnética ela tem que empatar com essa força elástica para que não haja força resultante. Então a gente pode colocar aqui mais abaixo. Para que essa velocidade seja constante, eu posso escrever que a força magnética ela tem que empatar, ela tem que ser igual a essa força elástica. Professor, eu não sei como é que calcula essas duas forças. Simples, veja só. A força elástica ela é dada por K vezes X. Esse K é a constante elástica da mola e esse X é a distensão da mola, o quanto que ela vai se alongar. A força magnética, por sua vez, ela é calculada como π vezes o seno de θ. Quem é esse θ, professor? É o ângulo formado entre o campo magnético e a direção por onde passa a corrente. Mas percebe uma coisa, aqui essa direção por onde passa a corrente e o campo magnético, se a gente perceber, eles são perpendiculares. Eu tenho que esse meu campo magnético está entrando na lousa e eu tenho aqui a corrente para cima, forma um ângulo de 90 graus. E o seno de 90 graus é igual a 1. Então a gente nem precisa colocar nessa questão esse seno aqui. Vai ser igual a 1 mesmo, ok? Então essas duas expressões aqui nos dão, respectivamente, a primeira força elástica e a segunda aqui, a força magnética. Vou substituir, eu vou ter assim, B, que é o campo elétrico, vezes I, que é a corrente elétrica, vezes L, que é o comprimento da barra, igual a K vezes X. Eu tenho a maioria dessas informações, então já posso substituir algumas delas. Olha só, a gente tem na questão que a corrente elétrica é igual a 6, vou colocar aqui, 6. Eu tenho ainda que o comprimento dessa barra é 5 centímetros. Então vamos substituir aqui. Veja só, B é o que eu quero, que é o módulo desse campo magnético, a corrente elétrica 6 amperes e o comprimento dessa barra 5 centímetros. A gente vai passar para metros, ok? Para metros, então isso daqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ou então 0,05 metros, ok? Beleza. Do outro lado, professor, como é que eu faço? Do outro lado a gente tem esse K,
que é 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons por centímetro. Professor, a gente vai precisar modificar para ficar newtons por metro no sistema internacional? Você vai ver que a gente não vai precisar modificar. Veja só, eu vou colocar aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2. Lembre que isso daqui está em newtons por centímetro, ok? Beleza, eu vou deixar a unidade aqui para te mostrar por que a gente não vai precisar trocar. Professor, e o x, professor? Que esse x do kx, como é que eu acho? Ele não dá diretamente esse x para a gente, mas ele dá uma forma de calcular, porque ele dá a velocidade e ele dá o tempo. E a gente conhece aquele velho ΔS sobre ΔT, velocidade média, então a gente pode calcular esse x. Veja só como é que eu vou fazer aqui. Vou fazer um pouco mais aqui abaixo. Eu vou escrever aqui o seguinte, ó, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Quando eu faço aqui os meios pelos extremos, eu chego que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Mas esse ΔS é justamente o x que a gente está procurando, ó. Então, x vai ser igual a velocidade, que é 5 o quê, professor? 5 metros por segundo, vezes o tempo, que é 6 milissegundos. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? 6 vezes 10 elevado a menos 3, 6 milissegundos. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 6, 30, vezes 10 elevado a menos 3 metros, ok? Bom, eu posso fazer o seguinte, como eu tenho 10 elevado a menos 3, eu posso deslocar essa vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, isso aqui vai dar para a gente, olha só, 1, 2, 3, 0,03 metros. Acontece que 0,03 metros é a mesma coisa que 3 centímetros. E daí, quando aqui em cima, veja só, quando aqui em cima a gente coloca esse x, 3 centímetros, eu vou cancelar esse centímetro com esse centímetro. Ó. Por isso que não precisa mudar. Se você ficar mudando essas unidades, pode ser que você gaste muito tempo. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Preste atenção nessas unidades que às vezes não precisa você passá-las para o sistema internacional. Ok, professor? Então, o que é que a gente vai ter aí? Vamos continuar resolvendo. Ó. Colocando aqui só os valores numéricos agora. Percebe que antes de colocar, eu já vou perceber que eu posso cancelar esse 5 com esse 5 aqui. E daí a gente vai ter o seguinte, ó. B vezes 6, campo magnético vezes 6, vezes 10 elevado a menos 2. Isso vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2, que eu posso cancelar também. Ó. 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Então, eu vou ter que o meu campo magnético ele vai ter módulo igual a 3 dividido para 6. Ou seja, eu vou ter aqui 0,5 Tesla. Ou ainda, eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a menos 1 Tesla. Essa daqui é a nossa resposta, a resposta da nossa questão. E se a gente analisar aqui as alternativas, eu vou ter aqui ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1 na nossa alternativa A, que é a nossa resposta, a resposta da nossa questão. Espero que tenham entendido, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau. Te espero na próxima questão. Valeu!